Ainda em relação ao Congresso Nacional, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, entregou nesta terça-feira a última versão da chamada PEC da Segurança Pública ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e a líderes da Casa. A proposta de emenda à Constituição de autoria do governo federal dará status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública. Além disso, transformará a Polícia Rodoviária Federal em Polícia Viária Federal, com novas atribuições, e formalizará o papel das guardas municipais no policiamento ostensivo e comunitário. O objetivo do governo, com o texto, é reorganizar e fortalecer o sistema de segurança no país. O presidente da Câmara disse que a Casa dará total prioridade para a discussão da PEC. Segundo ele, os deputados vão analisar e propor as mudanças necessárias o quanto antes. Guilherme Resch, essa declaração do Hugo Motta aponta para um cenário mais tranquilo para aprovação? Boa tarde. Boa tarde, Inácio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, Inácio, a minha avaliação é que sim, né? A gente até falou na semana passada que o cenário que estava se desenhando, até pelas críticas, né, que a bancada da bala vinha apresentando nos últimos meses, é de que seria uma tramitação bastante difícil, né? A bancada da bala, em todas as versões, né, que o Ministério da Justiça vinha apresentando da PEC nos meses anteriores, vinha criticando, né? Falava que não solucionaria, não iria solucionar, né, o problema da segurança pública no país, que promovia uma concentração de poder na União, né? Enchia ali a Polícia Rodoviária Federal de muitas atribuições, então ela não conseguiria, na verdade, fazer nenhuma com qualidade, né? Essas eram as críticas, né, que vinham sendo apresentadas pela bancada da bala, por seus representantes nos últimos meses. Mas agora, com essa declaração do Hugo Motta, parece que muda, né? Assim, parece que, de fato, a Câmara vai priorizar o texto, vai trabalhar, discutir ali o que pode ser aperfeiçoado, né? Vai dar uma atenção para essa proposta de emenda à Constituição, que é o que o governo de fato quer, né? O governo quer aí avançar com esse texto, até com uma certa rapidez, para deixar um legado, né? Um legado do ministro Lewandowski, um legado do governo Lula na segurança pública. Mas ainda a gente precisa ver, porque por mais que tenha essa sinalização positiva por parte do Hugo Motta, inclusive até reforçando, ele fez um pronunciamento depois da reunião com o Lewandowski, hoje pela manhã, ali acompanhado de vários líderes, né? Os líderes também participaram dessa reunião. Tava, por exemplo, o líder do PP, doutor Luizinho, o líder do PCdoB, Renildo Calheiros, o líder do MDB, Isnaldo Bulhões, enfim, tava uma série de representações, e mesmo, de acordo com o Hugo Motta, mesmo aqueles partidos que não enviaram líderes, também tinha ali representações, né? Representações das lideranças participando dessa reunião. E então, enfim, aí ele fez essa sinalização, disse que a Câmara vai discutir o texto, sim, né? Vai analisar as mudanças o quanto antes. A ministra-chefe das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também participou da reunião e disse que foi bastante proveitosa, que dúvidas que existiam sobre eventual interferência nas atribuições dos municípios, dos estados, foram dissipadas ali durante a reunião. O ministro Ricardo Lewandowski também foi na mesma linha, disse que foi bastante proveitosa e que a PEC deve ser apresentada, protocolada na realidade agora, na próxima semana, né? A previsão é que o governo protocole ela, de fato, comece essa tramitação na Câmara na próxima semana. Mas ainda assim, por mais que, tudo bem, teve essa sinalização, acho que muda um pouco o cenário, né? A gente vê que vai ter uma tensão maior por parte da Câmara, mas a gente tem que ver também que a bancada da bala, por mais que houve mudanças nos últimos meses, a PEC que foi apresentada hoje, né, essa versão que foi apresentada aos líderes hoje, não mudou tanto em relação ao que vinha sendo criticado. Então pode ser que as críticas por parte da bancada da bala, por parte da oposição, no geral, continuem, né? Mas ainda assim, temos que dizer que terá uma mudança, na minha avaliação, que terá uma mudança no cenário, com essa sinalização do Hugo Motta e dos líderes ali também, né? Com essa fala da Gleisi, do Lewandowski, de que os líderes foram bastante receptivos, dúvidas foram dissipadas e que, de fato, vão analisar o texto e propor mudanças. Rodolfo Borges, boa tarde. A questão da segurança pública é algo apartidário. Todo mundo sabe que é uma preocupação do povo e todo mundo quer fazer parte da solução e não do problema. Então, talvez você acredita que essa receptividade da Câmara e também provavelmente do Senado em seguida a essa PEC é justamente porque ninguém quer dizer que foi contra. Ao contrário, querem tirar do governo a sua, digamos assim, aura de criador da PEC, transformá-la lá dentro, já seguindo alguns dos ditames, por exemplo, da bancada da bala, e com isso tirar essa bandeira do governo Lula, para não dizer, olha, foi o Lula que fez. Não, não foi o Lula, também teve, a bancada da bala também teve oposição. É isso, eles querem dividir para, digamos assim, diluir a força governista dessa bandeira? Boa tarde a todos. Essa análise faz muito sentido, Inácio, porque a gente já tinha até falado sobre isso na semana passada. Tem uma questão de que a segurança pública é um problema nacional,
Agora tem outra questão que é quem vai resolver esse problema. Se a oposição deixar na mão do Lula, aí vira uma outra questão aí. Porque o primeiro ponto a se destacar nessa questão é que o passivo do Lula e dos petistas e da esquerda brasileira em geral em relação à segurança pública. É algo que o Lula tenta agora, principalmente por meio dessa PEC, enfrentar. Então, a esquerda brasileira é conhecida, e aí pode ser, do ponto de vista deles, de forma injusta, mas é conhecida pela leniência com criminosos. E aí o que aconteceu com a Operação Lava Jato recentemente, a derrubada da operação, que teve como o grande beneficiário, entre outros, o presidente da República atual, não ajuda nesse discurso. Por isso que a gente destacou aí no título do programa de hoje, se é o Lula que vai resolver o crime no Brasil. E aí o passivo não é só especificamente do Lula, mas também do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que não só fazia parte desse STF que ajudou a derrubar a Operação Lava Jato, como disse outro dia que a polícia prende mal e, portanto, o judiciário tem que soltar. Então, tem um passivo grande aí que eles estão tentando resolver agora com essa PEC. A outra coisa digna de nota, nesse balé que aconteceu aí de pauta nessa semana, é de que o presidente da Câmara, Hugo Mota, está aproveitando uma questão de maior apelo nacional, que é a segurança pública, para dizer que a prioridade do país é essa, e não a prioridade que a oposição ao governo Lula, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro elegeram, que é a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Então tem uma questão que está rolando para além da tentativa de resolver o problema da segurança pública. Lá especificamente na Câmara, hoje, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ao dizer que a prioridade do Brasil é a segurança pública e esse é um assunto que nos une todo mundo, ele marcou posição em relação a um assunto que separa o país, que é se deve ser dada anistia para quem foi condenado pelos atos de 8 de janeiro e, por extensão, ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao seu grupo político que está para ser julgado no STF por tentativa de golpe de Estado. São todas essas questões que estão na mesa. Guilherme, ainda considerando essa visão que trouxe o Rodolfo aqui de deixar em segundo plano isso, na verdade ele pode ficar até em terceiro, porque se a gente colocar não só essa PEC da segurança pública, como também a questão da isenção de imposto de renda ser discutido, com isso a PL da anistia pode ficar em terceiro plano, ou você acha que ela de alguma forma consegue entrar em algum tipo de pauta, já que inclusive, vamos lembrar, a oposição tem tentado mudar de approach, de tipo de estratégia para conseguir mantê-la em evidência e por enquanto não tem conseguido? Não, eu acho que é exatamente isso, Inácio. Vai ficar em terceiro plano, sim, né? Todos os sinais que o presidente da Câmara vem dando é que não vai priorizar essa pauta nesse momento, né? A pauta da anistia. De fato, ele sinaliza, né, que há outras questões mais importantes em sua visão. Mesmo essa questão da segurança pública, a questão da isenção do imposto de renda também. Inclusive, até no anúncio hoje que ele fez, nesse pronunciamento após a reunião com o ministro Lewandowski, ele disse que vai criar um grupo de trabalho permanente para discutir na Câmara dos Deputados a segurança pública no Brasil, né? Então, reforçando que esse é um dos temas que ele enxerga como prioritários aí para os próximos meses, para a sua gestão. Vamos acompanhar como é que vai ser o desdobramento dessas duas pautas que são importantes, populares, e como a gente estava falando aqui, o Rodolfo estava falando, o próprio Guilherme, são pautas que mesmo a oposição não pode se dar ao luxo de fechar e sair da discussão em nome da anistia, porque pega mal para eles eleitoralmente.